Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Senhor Jesus, que eu e você possamos, neste momento, dedicar esse tempo para que juntos a gente busque o nosso Deus em oração, que eu e você possamos reservar esse tempo para a gente aquietar o nosso coração, a nossa mente, diante do Rei, diante do Senhor, diante do nosso Salvador, o único que tem palavras de vida eterna. Ouça do próprio Jesus, quando ele diz: Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Estamos aqui, irmãos e irmãs, reunidos para a nossa conexão de oração, hoje, dia 3 de novembro, estamos aí na reta final do ano de 2021, logo já estamos aí celebrando o Advento e também o Natal. Neste momento, a palavra de Deus que nos chama a esse tempo de oração diz assim: regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. O Senhor seja engrandecido. A palavra de Deus também diz que a minha oração suba como incenso à tua presença, e o levantar das minhas mãos seja como sacrifício da tarde. E por fim, a palavra de Deus no Salmo 18, 46, também diz: o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, e exaltado seja o Deus da minha salvação. O Senhor vive, bendito seja o Senhor que nos salvou em Cristo Jesus. Vamos orar, queridos irmãos e irmãs? Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor vive. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Pai amoroso. E neste momento, Pai, nós queremos nos regozijar e nos alegrar na salvação que temos em Cristo Jesus. Seja engrandecido, Senhor, porque Tu és um Deus que está perto de nós, Tu és um Deus que caminha com o Teu povo em aliança, e nós Te louvamos, Deus, pela Tua maravilhosa graça. Que a gente possa, Deus, refletir na Tua palavra, aprender de Ti, para que assim cada vez mais a nossa vida seja moldada pelo Teu santo evangelho. Fala o nosso coração, ouve as nossas orações, que cada um possa aqui, Deus, derramar o seu coração diante de Ti e declarar, Deus, que o Senhor é grande. Seja engrandecido, Deus, sobre a nossa vida, em cada vitória, em cada derrota, em todas as coisas, Pai. Nos fortalece em Teu Filho Jesus. Fica sobre nós. Nós oramos em Teu nome. Amém e amém. Amém. Queridos e queridas, enquanto vamos ouvir essa canção, adore ao Senhor, declare que o nosso Deus, Ele é grande e Ele está aqui pronto a ouvir as nossas orações e falar ao nosso coração por meio da Sua palavra e também por meio do Seu Espírito. Louvemos ao nosso Rei. Jesus, o Senhor, ao leão de
Amém. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Queridos, vamos continuar então refletindo na palavra de Deus em Filemon. Hoje é o nosso quinto encontro refletindo sobre este precioso tesouro, esse grande tesouro que nós temos nessa carta do apóstolo Paulo, escrita junto com Timóteo. E para a gente, lembrar um pouquinho de algumas coisas que a gente conversou até o momento, Filemon foi escrita por Paulo junto com Timóteo em 62 depois de Cristo. Nós sabemos que Paulo estava preso, provavelmente em Roma, e essa é uma carta da prisão, escrita junto com Efésios, Filipenses e também Colossenses. Nós vimos também, queridos, que esse pequeno bilhete é regado por amor e afeição. Nós vemos Paulo, desde o começo da carta, fazendo um pedido, carregado de amor a Filemon em favor de Onésimo, mas ainda mais em favor do próprio Evangelho de Cristo, que muda todas as coisas. Filemon, e a sua família viviam então em Colossos, era um cristão, bem de vida, que tinha, uma riqueza, que tinha um poder econômico, e Paulo escreve então essa carta a Filemon, que vivia com a sua família, que havia uma igreja também que se reunia em sua casa. E existe, um tom comunitário nessa carta. Embora Filemon seja escrito essa carta por Paulo, para resolver ali um conflito entre o Filemon e Onésimo, na verdade a gente percebe desde o começo da carta esse tom comunitário, esse projeto comunitário que o Evangelho traz, que está presente aí nessa carta. A gente vê Paulo e Timóteo sendo citados logo no início, a gente vê Filemon, Ápia, que era sua esposa, e Arquipo, que era o seu filho, que são citados também, a igreja, que se reunia na sua casa. A gente vê Onésimo, sendo citado aí, que é o coração da carta, quando Paulo pede que ele fosse recebido não mais como escravo, mas como irmão no Senhor. A gente vê lá no finalzinho também a carta terminando com esse tom comunitário. Epáfras é citado, Marcos, Aristarco, Demas e também Lucas. E a gente viu como que o Evangelho muda todas as coisas, e essa carta mostra principalmente que o Evangelho muda as relações humanas. E a gente viu como que o tema de parceria, de coinonia, de comunhão, de perdão, de reconciliação estão aí presentes. Então, quando a gente olha para Filemon, essas informações nos ajudam, nos auxiliam para que a gente compreenda melhor esta carta, esse bilhete regado de amor, esse bilhete que realmente transformador na vida de toda a comunidade de Jesus. Eu coloquei para você um mapinha, que às vezes a gente fala, dessa região, do Império Romano, lá nos tempos de Jesus, e às vezes a gente não tem ideia, do que a gente está falando. Eu coloquei para você, a gente percebe Jerusalém, Judéia está aqui, onde eu estou apontando aí para vocês, e a gente vê aqui, Éfeso, por exemplo, a Ásia Menor aqui, é a região onde as 7 igrejas lá recebem as cartas do Apocalipse. Aqui pertinho de Éfeso também está Colossos, mais ou menos nessa região, que era onde Filemon e a sua família morava. E aqui nós temos Roma, onde Paulo provavelmente está preso, e da onde ele envia então a carta, às igrejas aqui. Colossos está por aqui, Filipos está mais aqui em cima. É nessa região que a gente vê então aí Paulo escrevendo, e é essa região, que fazia parte do Império Romano, que Paulo também, evangelizou aquela região. Esse outro mapinha a gente vê mais especificamente, a gente vê Roma, aqui na parte, na nossa lado esquerdo em cima, a gente vê Corinto, que também é uma cidade importante, Tessalônica, Filipos, aqui Éfeso, Colossos, a Galácia, que são as cartas que Paulo escreve, e aqui a gente tem Jerusalém. Então, para a gente poder se situar do lugar onde Paulo está escrevendo e da onde a igreja, iniciou o seu ministério. Vamos então entrar no texto de Filemon, e eu coloquei uma citação que eu achei interessante.
durante grande parte da minha vida cristã e de uma porção do meu ministério, eu não fazia ideia de que minha caminhada com Deus era um projeto comunitário. Eu não fazia ideia de que o cristianismo do Novo Testamento é distintamente relacional do princípio ao fim. Agora eu entendo que preciso de outras pessoas na minha vida. Agora eu sei que preciso me comprometer a viver em comunidade, intencionalmente, intrusiva, centrada em Cristo, dirigida pela graça e redentiva. O que Paul Tripp, né, está lembrando aqui a gente é que muitas vezes a gente é tentado também, sem perceber, a gente vive esse cristianismo, né, que ele coloca aí como privatizado e individualizado. A gente reduz a nossa caminhada com Deus a essa ideia de Jesus e eu, e o resto não importa. Quando, na verdade, quando a gente olha na palavra de Deus, as figuras que são usadas para retratar a igreja, né, quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, quando a gente vê aqui em Filemão, a gente percebe que Deus tensionou, que Deus planejou que a nossa caminhada com ele acontecesse de maneira comunitária. E como o autor coloca, eu preciso de outras pessoas e eu e você também precisamos nos dar conta de que Deus nos colocou na sua igreja para que a gente fosse nutrido, fortalecido, para que a gente crescesse em conhecimento e graça, para que a gente realmente chegasse à maturidade, à estatura de Cristo. E é exatamente isso que nós precisamos, né, da igreja, se comprometer a viver em comunidade. E essa carta de Filemão vai dizer exatamente sobre isso, viver uma vida intencional comunitária, centrada em Cristo, né, dirigida pela graça de Deus e redentiva, que transforme as nossas vidas e o nosso coração. Amém? Queridos, vamos então continuar. Na semana passada a gente começou do versículo 15 até o versículo 19, falando sobre um novo padrão, e hoje a gente termina aí dos versículos 20 até o 25. A gente viu na semana passada essa parte do texto, e hoje a gente segue então a partir do versículo 20, e a palavra de Deus diz assim: ouça com fé a palavra do Senhor. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escreva essa carta, certo de que você fará o que lhe peço, e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que as orações de vocês sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-los em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te pedimos a tua ajuda, a iluminação do teu espírito, para que a gente compreenda a tua palavra, para que a gente enxergue o teu santo evangelho aqui e que a gente possa, Deus, realmente aplicar as verdades do teu evangelho na nossa vida. Nos ajuda, Pai, por favor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando nós olhamos para esse texto aí no versículo 21, né, Paulo começa pedindo um favor, uma gentileza, um benefício a Filemão. Assim como lá no comecinho a gente viu que Filemão estava reanimando o coração dos irmãos que estavam reunidos na sua casa, aqui Paulo então pede um favor, uma gentileza, um benefício no Senhor. É muito importante a gente realmente destacar esse no Senhor. Paulo não está tentando persuadir Filemão através da culpa, do medo ou de outra coisa, a não ser do próprio evangelho da graça de Deus. O que Paulo lembra a Filemão é que ele era um eterno devedor. Deus o havia salvado por graça e agora Paulo então pede que ele fizesse uma gentileza, um favor, baseado no Senhor, naquilo que o próprio Deus havia feito através de Jesus Cristo. Assim como Jesus havia morrido e levado o pecado de Filemão, da igreja que se reunia na sua casa, do apóstolo Paulo, Paulo pede um favor no Senhor, lembrando que Onésimo também tinha sido encontrado por essa mesma graça que havia transformado o seu
coração. E aqui a gente lembra dos meios de graça, os meios de graça que Deus usa para transformar a minha e a sua vida. E quando a gente fala de meios de graça, a gente sabe que a palavra de Deus, a leitura, a pregação, a oração é um meio de graça, onde nós nos comunicamos com Deus, onde nós podemos realmente ter esse tempo de comunhão com o nosso Deus. Os próprios sacramentos, as ordenanças na igreja são meios de graça, onde a gente é nutrido e fortalecido na nossa confiança no Evangelho. E a amizade cristã também é um meio de graça. Lá no Credo Apostólico a gente diz, né, cremos na igreja cristã, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. E é na comunhão dos santos que a gente é realmente, né, encorajado, fortalecido, nutrido. E o que Paulo está fazendo aqui é um pedido baseado no Senhor, um pedido baseado no Evangelho, lembrando a Filemon, né, que assim como ele estava encorajando os irmãos, ele deveria, como ele mesmo diz, reanimar o seu coração em Cristo. Eu preciso, como diz aquela canção que a gente cantava quando era criança, de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. A comunidade, a comunhão dos santos é o lugar onde Deus instituiu, onde Deus criou, onde Deus realmente formou, para que a gente reanimasse uns aos outros em Jesus Cristo. Quando nós estamos desanimados, quando nós estamos preocupados, quando nós estamos muitas vezes sem saber a direção correta que devemos prosseguir, na igreja, na comunhão do povo de Deus, a gente é reanimado em Cristo. Esse é o pedido do apóstolo Paulo: reanime o meu coração em Cristo, assim como você tem sido meio de graça aí no meio da igreja. Seja um meio, um instrumento da graça de Deus, para que o meu coração seja também reanimado. E quando a gente olha para isso, a gente percebe como que a igreja deve ser um lugar onde relacionamentos profundos, verdadeiros, significativos devem brotar. E sobre isso, o pastor John Stott, no livro Marcas de uma Igreja Viva, ele escreve o seguinte: uma das marcas de uma igreja viva é o amor e o cuidado mútuo entre os crentes. A palavra comunhão, utilizada em algumas versões, é a tradução de koinonia. Esse termo descreve aquilo que temos em comum e o que compartilhamos como crentes em Cristo. Compartilhamos a graça de Deus e compartilhamos aquilo que temos. O primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja generosa. Uma das marcas de uma igreja viva é exatamente a comunhão, o cuidado mútuo de uns pelos outros. Pessoas que são gentis, porque foram encontradas pela graça de Deus, pessoas que servem, que são generosas, que têm realmente o amor e o cuidado que nós recebemos do próprio Deus, sendo compartilhados na nossa vida comunitária. O que Paulo, aqui no versículo 20, nos lembra exatamente isso, que a igreja é esse lugar onde nós servimos uns aos outros, onde nós somos benefícios uns para os outros, onde nós somos realmente suporte de uns para os outros. E koinonia é mais do que aquele cafezinho no final do culto, koinonia é mais do que fazer um lanche, koinonia é realmente a gente ter essa compreensão e essa prática de que nós somos unidos pela graça de Deus e nós compartilhamos essa graça. E porque essa graça nos alcançou, nós podemos ser meio de graça para as pessoas que estão à nossa volta. A vontade de Deus, para mim e para você, é que a gente seja realmente instrumento de ânimo, que a gente reanime o coração uns dos outros, né? Quando alguém está triste, quando alguém está desanimado, quando alguém está desencorajado, quando alguém está realmente ali, meio que nós somos os instrumentos da graça de Deus para realmente viver essa realidade de cuidado e amor mútuos. Mas a palavra de Deus continua. Ali no versículo 21, Paulo diz: escreva essa carta, certo de que você fará o que peço, e até mais, fazer mais do que a lei manda. No Evangelho, quando a gente vê, por exemplo, Zaqueu restituindo 4 vezes mais, ele supera a lei que dizia que deveria restituir
4 vezes mais. Quando nós somos encontrados pela graça de Deus, né, nós fazemos mais do que a lei manda. E é isso que Paulo, essa é a confiança, essa é a certeza que Paulo tem ao escrever essa carta. Ele sabe que Filemão vai fazer aquilo que é certo e até mais. E aqui nós vemos o poder do evangelho. Nós não vivemos uma mentalidade de troca, de barganha, nós não servimos, nós não oferecemos ajuda esperando algo em troca, nós servimos, nós amamos, nós dedicamos o nosso tempo às pessoas, assim como Paulo dedicou a Onésimo, e assim como Paulo tem todo o cuidado de escrever essa carta, certo de que Filemão faria muito mais por causa do poder do evangelho, que nos motiva, queridos irmãos e irmãs, a servir as pessoas, a dedicar tempo, a gastar as nossas vidas, né? Não apenas para si, mas gastar em serviço, gastar realmente, né, na dedicação do ministério que Deus tem para cada um de nós. É baseado no Evangelho. É o Evangelho que faz a gente andar a segunda milha. É o Evangelho que faz com que a gente ofereça a outra face. É o Evangelho que faz com que a gente realmente possa transbordar em generosidade e graça, assim como Deus agiu em nosso favor. No versículo 22, Paulo pede mais um favor, por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que as orações de vocês sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-los em breve. O desejo de Paulo, que estava preso, provavelmente em Roma, era visitar os irmãos. O desejo de Paulo, o coração de Paulo, estava realmente inflamado, não para si, não para suas circunstâncias, ele não estava preocupado com ele, mas ele estava realmente aqui mostrando que a sua preocupação era ir visitar os irmãos, para que assim eles fossem fortalecidos, para que assim a causa do evangelho pudesse progredir. Por exemplo, olhe lá em Filipenses, eu convido você a olhar aí na palavra de Deus, Filipenses, capítulo 1, e veja o que Paulo diz a partir do versículo 21. Paulo diz assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e a experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se alegrar em Cristo Jesus, pelo que ele tem feito por meu intermédio. Vejam que o desejo de Paulo era voltar e visitar os irmãos, ser devolvido, ser restituído, algumas traduções colocam, porque Paulo não estava vivendo para si. Paulo havia compreendido que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer é lucro, porque Paulo havia compreendido que a sua vida só poderia realmente ser vivida quando ele vivesse para a glória de Deus, para o bem da igreja de Jesus. E aqui o desejo de Paulo era realmente ter ali um aposento, um quarto, porque o seu desejo era visitar os irmãos. E os próprios irmãos, o texto diz, que estavam orando por isso, orando para que as suas orações fossem respondidas. E eu pergunto, quais são os motivos da nossa oração? Nós oramos por essa comunhão. O desejo do nosso coração quando nós oramos é realmente para que a causa do evangelho, para que a mensagem de Jesus alcance mais pessoas, ou quando nós oramos apenas pedindo pelos nossos pequenos sonhos egoístas. Ou nós, ao invés de dizer e clamar ao Senhor, venha o teu reino, nós temos vivido os nossos pequenos reinos orgulhosos, que não durarão muito tempo. Pelo que nós oramos, a igreja orava por essa comunhão, e eu e você somos chamados a orar também, pedindo que Deus inflame o nosso coração por amor à sua igreja. E sobre isso, coloquei também uma citação do pastor John Stott, quando ele diz assim: e a nossa sincera afirmação cristã é que somente Jesus Cristo pode realizar a terceira aspiração humana básica, a busca por amor. Há uma dimensão ainda mais profunda de amor
que flui de Cristo, conforme João escreveu. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E, novamente, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. No entanto, infelizmente, há muitas comunidades cristãs que estão distantes do ideal divino e outras que, de maneira bonita, se aproximam dele. O que o pastor John Stott está dizendo aqui? Isso está conectado com o desejo de Paulo por comunhão, de estar com os irmãos. O que é amor? Como alguém disse, se você quer saber o significado do amor, não vá ao dicionário, mas vá ao Calvário, porque é na cruz, é nisso que consiste o amor. O amor é Deus dando o seu Filho por cada um de nós, para que a gente fosse uma nova comunidade, a comunidade do amor, que também tem esse desejo de poder amar as pessoas como o Senhor nos amou em Cristo Jesus. E por fim, queridos, Paulo termina lembrando dos companheiros, lembrando dos seus colaboradores de ministério. Ele cita Epáfras, e eu convido você a abrir a palavra de Deus aí em Colossenses, Colossenses capítulo 1, versículo 7, a gente vê Paulo dizendo: vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito Santo lhes tem dado. Paulo lembra que Epáfras foi aquele que evangelizou os colossenses, aquele que pregou o evangelho. Paulo lembra que eles aprenderam as boas novas através de Epáfras. E essa carta nos lembra disso. Nos lembra de que o evangelho avança, de que a causa de Cristo avança através de homens e mulheres comprometidos com o evangelho de Jesus Cristo. Homens e mulheres que morreram para si, para que outros, como diz aquela canção, né, do Livres para Adorar, para que outros possam viver, é necessário que a gente morra para nós mesmos. E Epáfras foi esse colaborador que evangelizou os colossenses. Ali no capítulo 4, versículo 12, Paulo lembra que Epáfras é um servo. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, lhes envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que praticam toda a vontade de Deus. Epáfras, que evangelizou os irmãos em Colossos, ora fervorosamente para que eles pudessem realmente permanecer firmes e compreender a vontade do Senhor. Mas Paulo cita também Marcos, e eu convido você a abrir a palavra de Deus aí em Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Marcos, nós temos estudado o Evangelho de Marcos, e aí no versículo 12, Paulo diz assim: quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Esse João Marcos aqui, que era um colaborador também do apóstolo Paulo, foi aquele que escreveu o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Jesus, segundo Marcos. E Marcos era um colaborador, um companheiro também dos apóstolos nas viagens ministeriais. Ele também foi alcançado e possivelmente a igreja se reunia na casa da sua mãe. É isso que o texto está dizendo aqui. Maria, a mãe de João Marcos, acolhia os irmãos, acolhia a comunidade cristã. Mas Paulo também cita outro irmão. Paulo cita Aristarco. E eu convido você a avançar um pouquinho aí em Atos, Atos 19, versículo 19, quando a palavra de Deus diz assim: vários deles que haviam praticado a feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso entre muitas pessoas. Eu acho que eu coloquei o texto errado, não era esse texto, Atos 19, 19. Eu vou procurar aqui e depois eu mando para os irmãos. Não era esse texto, não. É o texto onde cita o Aristarco. O próximo que o texto cita aí também é Lucas, que também era companheiro do apóstolo Paulo. Ah, aqui, irmãos, achei. Não é
é o 29. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande Artemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava confusa. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem do Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Aqui nós vemos então, né, que Gaio, que é citado também na carta do apóstolo João, e Aristarco eram companheiros de viagem do apóstolo Paulo, e aqui em Éfeso eles participam ali de um tumulto onde, né, as pessoas começaram a expulsar, a perseguir, né, os apóstolos de Jesus que estavam carregando a mensagem do evangelho, porque Cristo estava realmente destruindo os falsos ídolos daquela cidade, né? E aqui nós vemos então Aristarco, que era um companheiro de luta do apóstolo Paulo, também que estava ali enfrentando os desafios, né, para pregar o evangelho de Cristo Jesus. E por fim, nós vemos Lucas também sendo citado. Lucas a gente conhece bem, né? Lucas ele escreveu o evangelho que leva o seu nome. Lucas ele escreveu também, né, o livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas estava, né, com Paulo nas suas viagens. Ele relatou, ele escreveu muitas coisas que ele acompanhou, que ele viu Deus operando por meio do apóstolo Paulo. E aqui em Colossenses 4, versículo 14, nós lemos: Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. E aqui nós vemos como que Lucas, né, o médico amado, aquele que escreveu o Evangelho, o livro de Atos, também era um companheiro, também estava presente com o apóstolo Paulo. E por fim, Paulo cita também Demas. E Demas, né, a gente lê aí, eu convido você a abrir em 2 Timóteo. Demas, né, tem uma história não muito boa, mas ele está aqui para nos lembrar, né, sobre como nós precisamos nos apegar à graça do Senhor e permanecer na sua graça. Paulo diz assim: por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros e especialmente os pergaminhos. As palavras finais do apóstolo Paulo aqui na sua carta, segunda carta a Timóteo, nos lembra que Demas, por amar as coisas dessa vida, o havia abandonado. E isso é um alerta para cada um de nós, um alerta de que quando nós não nos apegamos a Cristo Jesus, como Paulo termina dizendo aqui, que a graça do nosso Senhor Jesus seja com o espírito de vocês, nós somos confundidos. E aqui o que Paulo está lembrando a gente, ao citar esses companheiros e colaboradores, é que nós também somos chamados a essa comunhão, a viver esse evangelho que transforma as nossas vidas. Amém? Eu termino, queridos, com essa citação do livro O Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, quando ele diz assim: o discípulo vive totalmente da comunhão com Jesus Cristo. Sua justiça está apenas nessa comunhão e nunca fora dela. Jamais pode usá-la como medida, como se a tivesse a seu dispor. O que faz dele um discípulo não é uma nova medida para a sua vida, mas unicamente o próprio Jesus Cristo, o mediador, o Filho de Deus. Por isso, sua própria justiça lhe deve permanecer oculta na comunhão com Jesus. Já não pode ver, observar, nem julgar a si mesmo. Vê somente Jesus. É visto somente por Jesus. E é julgado e agraciado somente por Jesus. Não há, portanto, uma medida de vida correta que separa os discípulos dos outros, mas somente Jesus Cristo é a medida. O discípulo sempre vê o outro somente como alguém de quem Jesus está se aproximando. O discípulo se encontra com o outro somente porque vai ao encontro dele na companhia de Jesus. Jesus vai ao encontro do outro, à frente do discípulo que o segue. Portanto, o encontro do discípulo com o outro nunca é um encontro livre,
entre duas pessoas que possuem opiniões medidas e juízos totalmente diferentes. Ao contrário, o discípulo pode se encontrar com outro somente como alguém ao encontro de quem o próprio Jesus está indo. O que vale aqui é apenas a luta pelo outro, sua reputação, seu amor, sua graça e seu juízo. Portanto, o discípulo não se posiciona no lugar de onde atacará o outro. Antes, aproxima-se dele na verdade do amor de Jesus, com a oferta incondicional de comunhão. Nesse livro, Discipulado, Dietrich Bonhoeffer nos lembra exatamente isso, que em comunhão com Jesus Cristo nós somos chamados a estender a graça de Deus, a chamar homens e mulheres a também se encontrarem com Jesus, serem agraciados pela graça de Deus em fé e arrependimento. E nós devemos viver, ser essa comunidade, onde homens e mulheres, onde todas as pessoas podem ser acolhidas, porque o Evangelho transforma as nossas vidas. É assim que Paulo termina a sua carta a Filemon, lembrando a cada um de nós que todos nós somos colaboradores, cooperadores, que fomos alcançados pela graça de Deus e agora devemos realmente viver unicamente para a glória de Cristo Jesus. Amém? Queridos, eu convido você a fazer junto comigo essa oração que diz assim: Vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram essa noite. Ordena que os teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Amém. Vamos, queridos e queridas, neste momento ter um tempo de oração, colocando a nossa vida diante do nosso Deus. Vamos orar para que a gente possa realmente viver essa comunhão, para que o Espírito do Senhor possa ser realmente o vínculo da unidade no nosso meio, e que a gente ore, assim como a igreja orava pelo apóstolo Paulo, assim como Paulo orava pela comunhão dessa igreja, que a gente possa orar também uns pelos outros, confiados na graça e no amor do Senhor. Vamos orar neste momento, colocando a nossa vida, a nossa igreja, os nossos irmãos e irmãs diante de Jesus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. O que se compara a ti? Não há outro igual.
Amém. Se Deus está conosco, não há o que temer. Vamos orar? Pai Santo, nós louvamos o teu nome, por teu Filho Cristo Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós te louvamos, porque em Jesus nós temos redenção, nós temos santidade, nós temos justificação. Te louvamos, Deus, porque Jesus Cristo tomou o nosso lugar, para que a gente pudesse hoje ter comunhão com o Senhor e comunhão com os nossos irmãos. E nessa certeza, nessa confiança de que Tu és um Deus tão amoroso, tão poderoso, e nós abrimos diante de Ti o nosso coração, clamando, Deus, pedindo a Tua ajuda. E nós lembramos aqui, Deus, os nossos irmãos enfermos, daqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, precisando urgentemente da Tua intervenção. Deus, tem misericórdia, essa é a nossa oração. Se compadece de nós, segundo a Tua compaixão, segundo a Tua benignidade, que a gente possa, Deus, realmente contar com o Senhor e saber que o Senhor, ó Deus, é aquele que age em favor do Teu povo, Deus. Traga cura, traga restauração. Oramos também, Deus, pelos nossos irmãos e irmãs que estão, às vezes, preocupados, que estão, ó Deus, passando por tempos difíceis. Aquieta, Deus, a nossa mente, aquieta o nosso coração. Nos lembra que Tu és Deus, que Tu és exaltado sobre todas as nações, e que assim, Deus, a gente possa realmente descansar no Senhor, sabendo que Tu és um Deus bom, justo e amoroso, Pai. Toca nos nossos corações, que a gente possa, Deus, realmente entender que é na Tua igreja, no meio do Teu povo, que a gente é nutrido, fortalecido, encorajado, desafiado, confrontado pelo Teu evangelho, Pai. Que a gente possa realmente ser um sinal do Teu amor, tornado visível através dos nossos relacionamentos, baseado no sacrifício do Teu Filho, Pai. Fica sobre nós, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu convido você a fazer junto comigo essa oração que diz assim: Senhor, nosso Deus, o Senhor nos deu a Tua lei para guiar nossas vidas. Tu nos deste Teu Filho para nos redimir por Seu sangue. Que a Tua bênção esteja sobre nós, para que guardemos Teus mandamentos para o nosso bem, para o auxílio ao nosso próximo e para a Tua glória. Por Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, parece inimaginável que o Senhor do Universo também seja o amigo do meu coração, mas assim é. Ao ouvir Tua palavra, ao orar constantemente com sinceridade, ao servir-Te enquanto me amas, permite-me crescer em amizade e íntima comunhão contigo. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, recebam a bênção em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o nosso Rei e Salvador, que o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, e que a presença, o fruto, a comunhão e os dons do Espírito esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, fiquem na paz, que o Senhor nos abençoe, que a gente possa realmente ser a igreja de Jesus, que vive essa comunhão, que confia na graça do Senhor, certos de que em Jesus nós podemos sim viver esse amor. Fique na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso.
Descubra essa paz em Jesus.